Esse sonho, que todos achavam humanamente impossível na época, tornou-se realidade. Eu sonhava que a escola passasse a ser somente de hoje. Não era um projeto financeiro, para mim era um sonho. Os grandes nomes da época, da USP, da Unicamp, da Federal de Santa Maria, com quem nós tínhamos um contato muito forte, não é? Esses professores estavam disponíveis. Infelizmente tivemos êxito, com a colaboração de todos os professores e os alunos também, do MEC, que nos deu uma mão muito grande, e nós tivemos a felicidade de estar hoje onde estamos, com o curso federal aqui nessa instituição. No dia 29 de junho de 1968, na cidade de Cabo Verde, durante a festa do meu casamento, surge a ideia maluca da criação de uma escola superior de educação física em Muzambique. Esse sonho, que todos achavam humanamente impossível na época, tornou-se realidade. O pensamento de fundar essa escola foi baseado em não existir nenhuma escola de educação física de nível superior num raio de centenas de quilômetros. Então, resolvi procurar o Dr. Antério Veríssimo da Costa, um médico que tinha consultório desde 1930 em Muzambique. O Dr. Antério encampou a ideia. Ao mesmo tempo, convidamos Frei Rafael Zevenhoven, o nosso vigário, para fazer parte da fundação. Com essas duas personalidades, o nosso projeto começou a ganhar corpo. Outras pessoas que também contribuíram voluntariamente, Aparecida Nichini e Dona Maria das Dores Costa. Eu trabalhava durante o dia no colégio e à noite, até 10 horas, eu era secretária. Inclusive, foram elas que elaboraram todo o processo de autorização para o funcionamento posterior reconhecimento pelo Ministério da Educação. Depois de muitas e incansáveis viagens a Belo Horizonte, Brasília, foi informado que sem a constituição de uma fundação, nada seria possível. Após ter sido elaborado o estatuto dessa fundação, precisava ser constituída uma diretoria que seria responsável pelo andamento do processo. A diretoria foi composta por pessoas de Muzambique, da nossa cidade. Dr. Antério Veríssimo da Costa, o primeiro nome, William Pérez Lemos, Ivan de Freitas, Leônidas Alencar Bernardes da Silva, Roberto Bianchi, Amir Além Aquino, Fausto Figueiredo, Eupídio Santini, Valdemar Anderson, Miguel Aniquini Neto. Esse estatuto foi aprovado no dia 2/6/69, na Câmara Municipal. Para dar sustentabilidade financeira, foi aberto um livro de ouro, no qual as pessoas da comunidade, dos mais diversos segmentos e da mais variada situação socioeconômica, doavam dinheiro em espécie, saca de café, bezerros e outros. Veio a comissão verificadora para Muzambique, com três participantes, 2 técnicos educacionais, e veio um perito da área, que era o professor Herbert de Almeida Dutra. Eu tenho a impressão de que ele foi fundamental na aprovação inicial do projeto. Em certa altura, o professor Herbert saiu e falou: não está fácil. E voltou. Mas, pelas 5 horas da tarde, finalmente, eles aprovaram
o projeto. E no dia 1º de junho de 1971, saiu a publicação autorizando a escola a funcionar. No mês seguinte, no mês de julho, foi realizado o primeiro vestibular. Eu tive a felicidade de, como proposto, fazer esse primeiro vestibular. O professor Edson Dino foi o primeiro classificado nesse concurso. No vestibular, as provas práticas eram como que uma Olimpíada. Ali a pessoa tinha que correr velocidade, resistência, saltar distância, saltar altura, fazerem provas de natação, inclusive traves de equilíbrio, né? Rolamentos. Era uma prova muito difícil. Muzambinho sempre teve um corpo de professores muito bom e com todos eles eu aprendi muito. Os professores eram da região, porque na época quase não existia professor graduado em educação física. Todos esses professores que viajavam distâncias longas, viajavam na estrada sem terra, recebiam mal, mas por uma predestinação, todos permaneceram na escola, todos ajudaram. Muitas vezes, a escola não podia pagar os seus servidores, não podia pagar os professores, mas eu não conheço nenhum relato de alguém que tenha desistido. Em 1974, em julho, houve a primeira formatura. Quando aconteceu toda essa mudança, foi uma estrutura bem radical, porque o outro prédio era um prédio escasso, né? Fazíamos a natação na praça de esportes aqui, fazíamos o atletismo num terreno baldio, fazíamos a ginástica artística, que na época era olímpica, num prédio que hoje é o Itaú e o Bradesco, mas tudo foi muito importante para que a gente pudesse valorizar a grande ideia do professor Willy Lee e toda a fundação de fazer um prédio novo. Cada um dos diretores da fundação, cada um dos seus membros, ficou com a incumbência de traçar uma estratégia para angariar fundos necessários para a construção do novo prédio. Na época, eu trabalhava no Banco do Brasil e, por estar em contato permanente com os produtores rurais, clientes do banco, o acesso a eles era bem fácil. Para isso, deveríamos visitar aqueles com os quais mantínhamos uma relação de amizade maior, e pedir ajuda financeira, que poderia ser em dinheiro, saco de café e gado. Pouco tempo depois, os resultados apareceram e o sucesso obtido foi muito grande. Arrecadamos o necessário e o prédio próprio, onde se encontra a escola até hoje, pôde ser erguido e concluído. Quando tudo terminou, com o prédio concluído, em nossas reuniões de diretoria, perguntávamos uns aos outros como pudemos levar esta obra até o fim. E as respostas de cada um eram sempre as mesmas. Não sei, só Deus sabe. Quando eu peguei a faculdade, eu me preocupava com algumas coisas, eu tinha alguma coisa em mente. Primeiro, a gente tinha que aumentar o número de candidatos em vestibular para melhorar a qualidade do corpo discente. A gente tinha que qualificar o nosso corpo docente. Aí eu saquei algum lance, por exemplo, nós só tínhamos 6 escolas de educação física em Minas Gerais. Eu fazendo uma conta rápida, eu percebi que se o cara morasse em BH, o que ele gastava de ônibus para ir até a UFMG, ficaria mais barato se ele viesse pagar a faculdade de Muzambinho, que a mensalidade era extremamente barata. Eu fiz uma campanha, consegui ganhar beliches e colchões e montei um alojamento gratuito e fui fazer propaganda lá em BH. Daí para frente foi um crescendo, e aí eu tinha outra preocupação. Além de baixar a faixa etária, eu achava que a gente tinha que tentar fazer o curso diurno,
Aí eu resolvi que eu tinha que frequentar congresso e comecei a levar os nossos alunos para os congressos. Então eu levava os alunos, eles tinham que fazer um relatório, depois tinham que assistir os debates, as palestras, as salas de tema livre. Aí eu fui atrás do Dr. Osmar de Oliveira, que falou para mim de um tal Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Eu acabei trazendo o Dr. Osmar de Oliveira, que por tabela me apresentou para o Dr. Vitor Matsudo, que era basicamente o primeiro cientista brasileiro na área de ciência do esporte. Bom, nesse período, a escola passou a ser bastante respeitada, virou matéria nas revistas especializadas. Eu continuei investindo na questão do vestibular, e quando chegou no meu último vestibular, eu falei, vamos fazer o curso diurno. Nós tivemos 260 candidatos, foi o recorde, e surgiu o curso diurno, que mudou muito a concepção da escola, porque os alunos do curso diurno eram todos bem mais novos, né? E eu sonhava que a escola passasse a ser somente diurna. Fizemos o primeiro congresso, não era congresso, nós chamamos de simpósio de movimento humano. Né? E o primeiro, nós ficamos com medo, não havia quase isso no país, vamos fazer em Poços de Caldas, porque lá tem hotel. Vamos experimentar isso primeiro para depois a gente continua aqui em Muzambinho. Fizemos isso. Você sabe o que aconteceu? Nós tivemos 1.487. Tivemos que mandar embora, chegou uma delegação de um ônibus de Fortaleza que voltou, chegou um ônibus de Brasília que voltou, e nós oferecemos alojamento gratuito para todos eles. Em 2001, a escola atingiu o ponto mais alto de sua história. Quando completava 30 anos, Muzambinho foi o coração da educação física mundial. Na oportunidade, houve um congresso no qual vieram os maiores nomes da educação física do Brasil. Grandes nomes como o professor Gotani, Vitor Matsudo, Manuel Sérgio, Manuel Tubino, entre outros que abrilhantaram este evento. E participei como no setor de hospedagem, na comissão de hospedagem. Então, onde nós recebíamos todos esses professores e encaminhávamos para os hotéis e também para as casas dos moradores de Muzambinho que se prontificaram em receber esse grande número de pessoas. E era algo mágico, porque a escola parava para a gente participar em congresso, em simpósio, escola inteira, fechava a porta. Era muito interessante. Os alunos também eram de várias cidades, alguns de locais bem distantes, como Ipatinga, Nova Era, Belo Horizonte, Campo Belo e muitos do estado de São Paulo, da nossa região. Me lembro de um aluno de Limeira que saía de casa às 16 horas para Mogi Guaçu para se juntar aos outros e quando retornavam às 2 horas da manhã não tinha como ir para Limeira, não tinha mais horário de ônibus, então dormia no banco da rodoviária até às 6 horas da manhã, quando finalmente poderia chegar em casa. Mesmo com tudo isso que passavam, com toda a dificuldade da época, conseguiram destacar como professores, técnicos, treinadores, no âmbito nacional e internacional. Quando eu entrei, as aulas aconteciam às segundas, quartas, sextas e sábados. Às sextas-feiras, então, nós dormíamos na faculdade. Mesmo esquema. Meninas dormiam na sala de RD, porque era carpetada, tinha espelho, que era tudo que a gente precisava. Meninos dormiam no tatame, onde tinham as aulas de judô e de ginástica olímpica. E a maioria das vezes, na sexta-feira, como nós dormíamos, nós ficávamos na cantina do Lu, que era uma pessoa que tinha uma cantina lá dentro, e na verdade era um paizão da gente. Então a gente comia o sanduíche, ficava lá cantando, tocando violão, até altas horas. Era um lugar que a gente então contava os nossos anseios, né? A gente se divertia, onde a gente ficava mais próximo dos meninos, porque até então a gente mal os viam, porque como a gente fazia aulas separadas, salas totalmente diferenciadas, a gente não tinha muito contato. Era um período bem difícil para a gente, porque nós chegamos a viajar até com uma Kombi que entregava leite o dia inteiro e chegava à tarde, a gente pegava, o cara lavava a Kombi, que não tirava aquele cheiro de jeito nenhum, e a gente ia e era estrada de terra. E tinha até umas passagens engraçadas, porque a gente torcia para chover,
que a gente gostava de descer no barro para empurrar o carro, ia embora, chegava na faculdade tudo sujo de barro, mas a gente ia lá assistir às aulas até às 11h30 da noite e voltava no mesmo dia. Nós fomos pioneiros na feitura dos cursos de pós-graduação lato sensu, 360 horas. Esse primeiro curso é evidentemente com muita dificuldade, mas nós tivemos uma felicidade muito grande. As circunstâncias voltaram a imperar. Vitor Matsudo estava recém-formado no curso de ortopedia. Tubino ainda era diretor da faculdade de Volta Redonda. Lamartine Pereira Lagão não tinha o nome que tinha ainda dava aula em pé, já era um cara conhecido, mas não. Então, os grandes nomes da época, da USP, da Unicamp, da Federal de Santa Maria, com quem nós tínhamos um contato muito forte, não é? Esses professores estavam disponíveis. E, para nossa sorte, depois se tornaram verdadeiros ícones da educação física brasileira. Muito interessante a gente lembrar da transformação do curso da Fundação para a federalização da escola do Instituto Federal do Sul de Minas. O problema maior era conseguir comprar aquele terreno. O Instituto Federal, nós tínhamos que acertar uma série de pendências que tinha na fundação antes que nós passássemos o curso efetivamente para o Instituto Federal. E nós acabamos adquirindo aquela área por R$1.800.000. Infelizmente tivemos êxito, né, com a colaboração de todos os professores e dos alunos também, do MEC, que nos deu uma mão muito grande, e nós tivemos a felicidade de estar hoje onde estamos, né, com o curso federal aqui nessa instituição. Esse curso, ele começou em 2010 no Instituto Federal. Eu participei desde a seleção dos professores, da confecção de edital de concurso, né? E tivemos a sorte aí de vir grandes e excelentes profissionais, né, após a seleção. A partir daí, foi um tremendo desafio. Nós tínhamos um prédio que não estava em boas condições, né? Nós não tínhamos livros, não tínhamos bola, não tínhamos nenhum tipo de material. Conseguimos em pouco tempo equipar toda essa instituição, nessa nova instituição, né, esse novo curso de educação física. Passamos também, né, por momentos difíceis, esse momento da transição entre o que era Escola Superior de Educação Física e Instituto Federal. Passamos por diversas dificuldades para poder alinhar, né, aqueles alunos da antiga instituição com os alunos da nova instituição. Nós tivemos aí 2 momentos críticos no nosso curso, né, que seriam os momentos de reconhecimento, tanto do curso de licenciatura quanto o curso de bacharelado em Educação Física. Nesse período, toda a estrutura teve que ser modificada, nós tivemos que construir rampas, adquirir toda a parte bibliográfica, né, ou seja, os livros da instituição, mais materiais esportivos. Toda a escola, por exemplo, ela não tinha forro, e teve que ser todo feito esse forro em todas as salas de aulas, melhorar a iluminação, construir gabinete para os professores. Então foi um período bem complicado esse que nós passamos de reconhecimento, e por sorte passamos aí também com uma certa vitória, né, adquirindo já de cara nota 4 para ambos os cursos, licenciatura e bacharelado, após o reconhecimento pelo MEC. Foram 40 anos de muita dedicação, esforço, amor à profissão e muito reconhecimento de toda a comunidade musambinhense, dos funcionários, professores e ex-alunos que até hoje demonstram para conosco muito amor. Aos meus alunos, que todos estão, na sua grande maioria, trabalhando em lugares que estão felizes com o que estão fazendo, eu acredito que o que nós fizemos foi correto, foi certo. E uma certeza,
Tudo que foi dito e feito foi com amor. Gostaria, na oportunidade, de agradecer a todos os professores, Liamara, William, Agenor, Ivan, Dr. Douglas, Altran, Marcos Miliose, Sérgio Braz, Fernando Bernardelli, Andréia, Elisângela, Vaguinho, Márcio Dias, Luiz Frank Rose, Marcelo Castellano, Edson de Jesus Manuel, Benedito Pereira, Eliana, Zuleika, Osmar, Ronaldo, Jorge Alberto, Márcio Schwertz, Edson Dino, Regina Benassi, Kaminski, Luizinho, Marinho Menezes, Vânia Dipp e Dr. Antônio falecido. Os funcionários Dona Cida Nichini, Glorete, Dircélia, seu Chico e seu João Lucas, também já falecidos. A todos por esta linda e feliz página de minha vida. Não era um projeto financeiro, Muzambinho era um sonho. Ao longo da sua história, a Escola de Educação Física de Muzambinho formou muita gente, formou bons professores, formou pessoas que se tornaram famosos no âmbito da educação e da educação física, cumprindo assim o seu papel.